Amém. Abra comigo então a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler do verso 7 ao verso 24. Depois eu vou utilizar todo o capítulo 6 e também o capítulo 7. Então, por gentileza, preste atenção na leitura e mantenha a sua Bíblia aberta. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor, que lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. E até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, eu te dou graças por mais uma vez ter o privilégio de abrirmos a Tua palavra, Senhor. Por mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Te peço, a Deus, tão somente que o Teu Espírito Santo venha falar com todos nós. Te peço, a Deus, que eu seja mais uma vez instrumento nas Tuas mãos para trazer a Tua palavra ao Teu povo. Que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente conectados ao Senhor e sensíveis à Tua doce voz, ao Espírito Santo de Deus. E que cada vez mais eu diminua e o Senhor cresça para a glória do Teu santo nome. Assim oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Gostaria de falar nessa noite com os irmãos sobre um título dessa mensagem que Deus tem mais. Deus tem mais. Você crê que Deus tem mais para você? Deus tem mais para a sua vida? Você crê que Deus tem mais para a sua casa, mais para a sua família? Deus tem mais para você? Eu creio abundantemente nisso. Eu creio num Deus que tem mais para mim. Eu creio num Deus que não entregou ainda tudo que Ele pode me dar e tudo aquilo que Ele planejou para mim. Mas certamente Ele já me deu o melhor, que é em Cristo Jesus.
E se Ele não quiser me dar mais nada, já é suficiente. Mas eu ainda creio que Deus tem mais. Porque essa é a perspectiva que Deus me dá através da sua palavra, essa é a perspectiva que Deus me dá através das suas promessas, é essa perspectiva que Deus me dá quando eu olho adiante, quando eu olho para o futuro. É impossível olhar para o futuro e não ver mais de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Deus tem mais para nós. A começar pelas profecias, a começar pelo Apocalipse, a começar pela certeza que temos que Jesus vai voltar para nos buscar. Então Ele tem mais para nós. Ele tem mais, um lugar reservado, preparado, com ruas de ouro, com mar de cristal, aonde o leão brincaremos com ele, aonde estaremos com ele e veremos a ele face a face. Então Deus tem mais para nós. Deus tem mais na vida do porvir, mas eu também creio que Deus tem mais aqui nessa terra. A palavra de Deus é cheia de promessas, é rica de promessas quanto àquilo que Ele faz aos seus filhos, quanto àquilo que Ele pode fazer pelos seus filhos, por aqueles que andam na sua presença e que creem no seu santo nome. E eu creio exatamente nisso, e estamos declarando isso esse ano, que esse ano vai ser o favor de Deus, o ano do favor de Deus sobre a sua vida. E quando falamos do favor de Deus, é impossível não pensar em mais de Deus para nós. O favor é exatamente aquilo que nós não podemos fazer e Deus faz por nós. É um favor, aonde Ele nos abençoa, aonde Ele nos agracia com aquilo que nós não podemos realizar. É o seu favor que vem de encontro a cada um de nós, realizando algo que o nosso coração sonha, vencendo os obstáculos que nós temos, vencendo as dificuldades que nós temos, nos dando alegria, muitas vezes em meio a dores, em meio a dificuldades, em meio a tristeza. Esse é o favor revelado a nós. Então, a cada dia, eu creio que a cada dia nós temos vivido e vamos viver ainda mais o favor de Deus. E é exatamente nisso que eu quero falar com você, porque tem muita gente que não tem vivido mais de Deus e não tem vivido o favor de Deus porque tem se auto-sabotado. Pessoas que deixam de viver o melhor, pessoas que deixam de viver a vontade, pessoas que deixam de viver o mais de Deus porque se auto-sabotam. E é por isso que nessa noite eu quero falar contigo. Deus tem mais e você vai vencer essa auto-sabotagem e experimentar, avançar o favor de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu vejo que muitas vezes as pessoas não entendem o que é essa autossabotagem. E eu quero falar para você algumas características dessa autossabotagem na vida espiritual, na vida cristã, na sua fé, que te paralisa diante daquilo que Deus pode fazer. E elas estão aí na tela para que você possa acompanhar. A primeira delas é que você só enxerga os problemas. Só enxerga os problemas. Só enxerga as dificuldades, só enxerga as lutas, só enxerga aquilo que te aflige. E é normal termos esse tipo de comportamento quando nós estamos enfrentando as lutas e os problemas. A gente não consegue enxergar a solução, a gente não consegue enxergar a saída, a gente não consegue enxergar um horizonte. É normal. Então não se ache alguém de outro mundo, um extraterrestre, por pensar assim. Mas esse é um pensamento, um sentimento que você precisa vencer e entender que há coisas muito além dos seus problemas. Há algo que vai além daquilo que você está enfrentando e vivenciando, que talvez os teus problemas são a oportunidade perfeita que Deus tem para agir na sua vida, na sua história. É o que dizem os especialistas em meteorologia. Para você ver um cenário perfeito, tem que vir muitas vezes uma tempestade perfeita. Às vezes é necessário a tempestade perfeita na sua vida, para que você possa enxergar o agir de Deus. Pedro só andou sobre as águas porque a tempestade veio sobre o barco. Pedro só andou sobre as águas porque quando ele olhou à sua volta, ele viu que tinha um mar que ia acabar com eles, mas diante dele estava o Senhor, o Salvador. Então ele foi capaz de enxergar num primeiro momento que, apesar das dificuldades, apesar das lutas, havia um escape, havia uma saída, e a única saída que havia era em Cristo. E ele começa a andar na direção. E diz o texto que ele, reparando a força do vento, e o mar bravio, então ele começa a afundar. É o problema de muitos que só olham as dificuldades. Passa a olhar o que Deus fez na sua vida, e passa a olhar aquilo que Deus está realizando nesse momento, e passe a olhar o teu problema como a oportunidade de Deus agir. Porque senão você começa a se auto-sabotar.
Você se fecha no seu problema. Você se fecha na sua dificuldade. Você se fecha nas suas justificativas para você não andar avançando, não ir adiante no favor de Deus para a sua vida. Outra coisa é a limitação autoimposta. O texto é interessante em nos dizer que Gideão, quando ele recebe ali o anjo, ele recebe a palavra do Senhor, ele estava malhando trigo no lagar. Eu não sei o quanto você conhece dessas produções artesanais, mas lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é o lugar de malhar a uva. Para se fazer o vinho, para se fazer o suco da uva. Era um buraco cavado na rocha, com praticamente 2,5 metros de diâmetro, mais 1,5 metro de profundidade, com uma saída com um buraco para sair o caldo que foi espremido ali pelo pisotear das uvas. Esse era o lagar. Era um lugar que ficava escondido, num lugar escuro, para não estragar as uvas, para não estragar a bebida que estava sendo preparada aí, completamente diferente do lugar aonde se deve malhar o trigo, que é a eira. A eira já é diferente, é um espaço completamente aberto, é um espaço bem arejado, porque enquanto se malha o trigo, o vento ajuda a separar o trigo daquilo que é impureza. E Gideão estava malhando trigo no lugar errado. E o texto nos diz por quê. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos agora para Juízes capítulo número 6, que diz no primeiro versículo: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja só, Gideão estava malhando trigo no lagar, por conta da força opressora, da força dos inimigos que chegavam e tomavam tudo que eles tinham, tudo aquilo que eles produziam. E ele, para tentar sobreviver, para tentar salvar a sua família, ele vai a um lugar então onde é mais escondido. Ele vai a um lugar onde ele pudesse salvar o trigo e trazer um pouco de farinha para casa, trazer algo que eles pudessem comer. Gideão toma uma atitude ali para se adaptar ao problema e então conseguir sobreviver àquela situação. E quando Deus fala com Gideão, quando Deus fala com ele fala o seguinte: mas a minha família é a mais pobre da tribo menor. E da minha casa ainda eu sou o menor. Começa a colocar uma autolimitação diante de uma palavra de Deus, dizendo para ele que ele iria livrar o povo dos midianitas. Tem muita gente que deixa de viver o favor de Deus e ver o sobrenatural de Deus, ver a abundância de Deus sobre a sua vida e Deus livrando você por achar que você não tem capacidade. E de fato, nós não temos capacidade, mas precisamos ter disponibilidade. Deus não estava perguntando qual era a posição de Gideão, Deus não estava perguntando quanto que ele tinha de dinheiro, Deus não estava perguntando qual era a influência de Gideão, Deus não estava perguntando absolutamente nada. Deus estava dando uma ordem para ele, fazendo uma promessa, dizendo: Gideão, você vai livrar o povo dos midianitas. O problema é que quando Deus nos dá uma ordem, nos dá uma visão, nos dá uma direção, começamos a olhar à nossa volta, tentando enxergar o que nós temos para poder fazer com que o plano de Deus se cumpra. Deus não quer as suas ferramentas. Deus quer a disposição do seu coração, porque as ferramentas Ele tem. As ferramentas Ele mesmo dá. Ele mesmo faz. Aí os pensamentos autolimitantes começam a vir sobre você. Moça que acha que não vai casar mais, misericórdia. Porque passou da idade. Porque não tem um varão na igreja, misericórdia dos varões dessa igreja.
É os homens que acham que não vai casar mais também, porque nenhuma mulher se interessa por ele. Vai se arrumar mais, meu filho. É gente que acha que não vai conseguir mais realizar um sonho, porque a idade está avançada. É jovens que acham que não vão conseguir concretizar uma faculdade, porque os recursos financeiros na família estão escassos. Pessoas que acham que não vão evoluir no seu trabalho, porque parece que é como o homem do tanque de Betesda, quando agita as águas, sempre tem alguém que vai primeiro. Pensamentos limitantes. E muitas vezes Satanás, que é o pai da mentira, joga isso sobre você, dizendo que você não é digno, que você não merece, que você não vai conseguir, que você não vai ter, que você não pode. Joga os pecados diante de você. Joga os seus erros, joga as suas falhas, joga as suas fraquezas. E de fato ele o faz. E todas as vezes que estão diante dos nossos olhos, sentimos que não podemos. E se torna um fator limitante na nossa vida, achando que Deus não vai fazer por conta dos nossos erros, que Deus não vai fazer por conta das nossas falhas, que Deus não vai fazer por conta das nossas fraquezas. Mas é aí que entra o favor de Deus sobre a nossa vida. É aí que entra a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Deus faz mesmo sem merecer. Porém, quando você deseja alcançar uma bênção e anda segundo a vontade do Senhor, as janelas do céu se abrem sobre a sua vida e são derramadas coisas maravilhosas sobre você, como diz a palavra. Eu não mereço, de fato. Basta você reconhecer isso e dizer: Senhor, apesar de eu não merecer, me ajuda a andar segundo a tua vontade, me ajuda a andar em santidade, e eu sei que o teu favor vai me alcançar. Pensamentos limitantes. Pare de se jogar para baixo. Pare de se jogar além dos outros. Você olha e fala que todo mundo merece, mas você não. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é teu Pai. Nas suas mãos está todo o poder. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Todo nome está submetido ao nome de Cristo Jesus. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então Ele manda e todo mundo obedece. Se Ele quiser mandar a teu respeito, Ele vai mandar e todo mundo vai baixar a cabeça e dizer: sim, Senhor. Deixe pensamentos limitantes. Outro que Ele fez foi adaptar-se ao problema. Tem gente que olha o problema e ao invés de resolver o problema, se adapta a ele. Uma vez eu recebi uma foto de um carro. Era uma Brasília, assim, bem velha. E o banco do motorista estava quebrado. O cara pegou uma cadeira de praia e colocou dentro do carro. Resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Ele se adaptou ao problema. Tem gente que continua fazendo remendo. Está querendo remendar na vida. Não. Deus diz na sua palavra que eis que faço novas todas as coisas. Gideão se adaptou ao problema. Por quê? Malhar o trigo na eira era muito perigoso. Os midianitas viriam e roubariam com certeza. Então ele vai para o lagar, que era um lugar mais escondido. Ficava no meio da rocha, no meio das montanhas. Era um lugar escuro. Eu vou para lá e ali eu consigo pelo menos salvar alguma coisa para a minha família. Tem muita gente vivendo adaptado ao problema, quando na verdade Deus quer trazer solução na tua vida. Deus não é um Deus de remendos. Deus é um Deus de solução. Ele vai trazer solução para você. Outra coisa que aprendemos nessa característica da autossabotagem é o vitimismo e o coitadismo. Como eu falei, Gideão fala: eu sou menor, a minha família é mais pobre, eu não tenho isso, eu não posso, eu não tenho dinheiro para cursar uma faculdade, eu não tenho dinheiro para fazer uma pós-graduação, eu não tenho dinheiro para fazer isso, para comprar aquilo, e a gente sempre acha uma justificativa. A oportunidade é sempre para os outros e nunca para mim. Fulano chegou lá porque deram uma oportunidade para ele, mas você não sabe qual foi o caminho que ele trilhou. O preço que foi pago. O vitimismo e o coitadismo é a maior forma de autossabotagem. Enquanto você não se levantar e disser, Deus me deu forças e me dá capacidade para fazer, você vai continuar sendo o último a receber qualquer coisa. Eu não sei você, mas eu não me contento com migalhas. Quando eu sei que Deus tem um banquete preparado para mim, como diz a sua palavra em Salmo 23, e ainda diante dos meus inimigos. Vitimismo e coitadismo não cabe
para alguém que deseja viver o favor de Deus sobre a sua vida. Outra coisa que nós vemos no texto, dúvidas maiores do que as certezas já obtidas. Veja só, no verso 12 ele fala: o Senhor está com você, homem valente. Ele fala: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: olha, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E aí Deus olha para ele e fala: vai nessa força que você tem, não é na de outro, não é na história do passado, não é naquilo que aconteceu na vida de outra pessoa, mas é na força que você tem. Não é verdade que eu estou enviando você? E ele fala, cheio de dúvidas: ah, Senhor, como livrarei Israel? Olha só, minha família é a mais pobre, e eu sou o menor na casa de meu pai. Aí Deus fala mais uma vez com ele: já que eu estou ao seu lado, você derrotará como se fosse um só homem. Então Gideão respondeu: se de fato eu encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. E deixa eu te falar uma coisa na autoridade do Espírito Santo nessa hora, em nome de Jesus. Tem gente que entrou aqui durante esses dias, desde o culto da virada, quando nós declaramos aqui que vai ser um ano de favor de Deus sobre a sua vida. Tem gente que duvidou no seu coração por conta das dificuldades, por conta dos problemas. Mas eu, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nessa noite, ouso declarar para você, como a palavra de Deus diz: este será o ano do favor de Deus sobre a sua vida. E se você duvidar, Deus vai provar fazendo sair fogo da rocha. Porque Gideão, ele chega, ele duvida que Deus havia falado isso para ele. Duvida que ele havia alcançado o favor de Deus. O favor de Deus já está disponível para você. O favor não é algo que vai acontecer, não, ele já está disponível. O que vão acontecer são as bênçãos decorrentes desse favor de Deus. Gideão pega e fala: olha, se de fato eu encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. E ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Como Deus é maravilhoso, gente, extraordinário. Um Deus que vira e fala: vai lá, meu filho, que eu vou te esperar aqui. Deus é demais. Diante de tantas dúvidas, diante de tantas incertezas, Deus fala para Gideão: vai lá fazer o que você quer fazer e volta aqui. Eu vou ficar te esperando, já que é isso que vai fazer você acreditar em mim. Tem muita gente cheia de dúvida, tem muita gente cheia de incerteza, com dúvidas maiores do que as certezas já obtidas. Quantos têm certeza do amor de Deus sobre a sua vida? Você tem certeza do amor de Deus sobre a sua vida? Você tem certeza da salvação? Você tem certeza do céu? Você tem certeza que Ele é poderoso? Você tem certeza de que nas suas mãos está todo o poder, que Ele é onisciente, que Ele conhece tudo, que Ele é onipresente, está em todos os lugares, que Ele é onipotente, tem poder sobre todas as coisas? Você tem certeza disso? Então não há por que duvidar de que o favor está disponível. Não há por que duvidar de que as coisas vão acontecer. Não há por que duvidar de que a mão de Deus vai te livrar. Não há por que duvidar de que o Senhor pode te curar. Não há por que duvidar de que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. As tuas certezas em Deus devem ser maiores do que as tuas dúvidas por conta das tuas adversidades. As dúvidas das adversidades corroem o nosso coração, corroem a nossa fé. Mas eu fico com a palavra de Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É crer e ter a certeza das promessas. Muita gente se auto-sabota e não vive o favor, não vive o melhor de Deus, porque ainda vive em dúvidas. Que bom saber que nós temos um Deus que esclarece todas as nossas dúvidas, que lança fora todo o nosso medo, porque o medo é outra coisa que nos paralisa. Quando você deixa o seu coração se amedrontar diante daquilo que Deus coloca para você. Tem gente que acha que é demais, que é muita coisa. Se Deus colocou diante de você, não é porque você merece, é porque Ele deseja engrandecer o nome dEle através da tua vida, daquilo que você não é, para mostrar que Ele é. Por que medo? A palavra de Deus nos diz que Deus não nos dá espírito de medo, mas de poder, amor e moderação.
Então deixe de auto-sabotar-se através do medo. Deixe de auto-sabotar-se através das dúvidas, através das incertezas. Deixe de auto-sabotar-se através da incredulidade de que Deus pode fazer. Eu olho aqui sobre a igreja, passo os meus olhos aqui sobre a igreja, conheço o testemunho de muita gente, de coisas que pareciam impossíveis, intransponíveis, milagres extraordinários que aconteceram. Famílias restauradas, gente que foi curada de doenças terminais, gente com dívidas milionárias que Deus deu um jeito, resolveu. Fruto de trabalho, fruto de oração, fruto de busca da presença de Deus. A minha pergunta para vocês nessa noite é a mesma que o anjo faz a Maria. Por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Se não há, então eu tenho absoluta certeza de que em 2020 o favor de Deus vai te encontrar todos os dias. Todos os dias. Pare de se auto-sabotar. Muitas vezes eu me auto-sabotei. Muitas vezes, buscando a perfeição, eu me auto-sabotei. Querendo alcançar lugares, querendo resolver situações, tentando ser perfeito. Mas eu não tento ser perfeito para alcançar alguma coisa. Eu tento ser perfeito porque Deus deseja que eu seja perfeito. Essa troca que nós fazemos de andar em perfeição para receber alguma coisa que muitas vezes nos faz sabotar a nós mesmos. Eu devo andar em santidade, eu devo andar em perfeição, sim. Porque isso é o que Deus demanda de mim, é o que Ele pede para mim. Mas não porque a minha perfeição vai fazer com que eu chegue em algum lugar. É Deus quem nos faz chegar. E se não reconhecemos isso, jamais alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. Talvez você possa alcançar algum lugar bom por ser competente. Talvez você possa alcançar algum lugar ótimo por ser até fora da média. Mas ainda nem chega perto daquilo que Deus poderia fazer e te colocar se você dependesse única e exclusivamente dEle, apesar de todas as suas competências. Nós nos auto-sabotamos, irmãos. Nos auto-sabotamos quando nós tiramos das mãos de Deus a direção da nossa vida. Nós nos auto-sabotamos quando queremos dar o nosso rumo e não o rumo de Deus. Gideão estava prestes aqui a perder uma das experiências mais extraordinárias da história da palavra, onde 120 mil homens foram derrotados por apenas 300. 120 mil homens por apenas 300. Nós estamos falando aqui que cerca de 4 mil homens, é isso? 4 mil homens para cada um. Aqui nós temos cerca de 1.000 pessoas. Imagina uma guerra, todo mundo vir contra mim. Misericórdia. Um só já é suficiente muitas vezes. Mas Deus dá vitória a 300 homens diante de 120 mil adversários. E aí a gente vê o que a palavra de Deus dizendo: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Gideão quase perdeu tudo isso. O seu medo, a sua covardia, na verdade, era tamanha que ele colocou Deus à prova mais algumas vezes. Você vai ver depois, no continuar do texto, e eu não vou, quero ganhar tempo na explanação, mas você pode ler depois na sua casa, a continuidade do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Você vai ver Gideão falando com Deus mais uma vez. Deus manda ele derrubar os postes ídolos e com a madeira dos postes ídolos fazer um sacrifício, queimar um sacrifício ao Senhor. Deus manda ele fazer isso, ele pega 10 homens e vai. Mas ele vai na calada da noite para que ninguém visse, porque ele tinha medo do que poderia acontecer. No dia seguinte, viram o que aconteceu, apertaram os homens que foram ajudar ele e falaram: olha, foi Gideão,
Não adiantou nada ele ir naquela da noite. Às vezes, por medo, a gente quer tomar uma atitude na direção de Deus, mas ainda com medo a gente age meio que paralelamente. Não adianta. Você vai ser descoberto do mesmo jeito. Porque o que Deus quer fazer é diante dos olhos de todo mundo, para que todos vejam que Ele é Deus e o nome dEle seja engrandecido na sua vida. Pare de se auto-sabotar com medo. E aí então precisa de um basta na nossa vida, porque não dá para viver se auto-sabotando sempre. Não dá para deixar de viver as promessas de Deus, não dá para deixar de viver o favor de Deus, não dá para abrir mão de tudo que Deus tem para a nossa vida, não dá para abrir mão daquilo que Deus tem para nós. É preciso um basta. E o texto diz que o povo clamou ao Senhor. Em meio àquela situação de caos, de opressão, o povo clamou ao Senhor. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus sempre ouve o clamor dos seus filhos. Deus sempre ouve a sua súplica. Deus sempre ouve o seu clamor. Se hoje você quiser deixar de sabotar-se, peça ao Senhor e Deus virá em teu socorro para erguer o nome dEle na sua vida. Então, como que deixamos? E aí vem o aprendizado do texto. Próxima tela, por favor. É aí que entendemos que Deus tem mais. E o favor de Deus é com você. Será que você pode dizer assim comigo nessa noite? Deus tem mais. Ah, mas diga com fé. Diga, Deus tem mais. E o favor de Deus é para comigo. E você vai ver. O primeiro diz, confie que Deus está com você. Verso 12 ao verso 16. No diálogo de Deus com Gideão, Deus afirma para ele, Gideão, o Senhor está com você. Porque veja só, o anjo que é escrito aqui nesse texto, o anjo que é escrito nesse versículo está com um A maiúsculo. Isso é, dentro da teologia, uma teofonia. O que é isso? Essa palavra não é remédio, irmão. Teofonia significa, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Esse anjo é o próprio Senhor Jesus revelado ali a Gideão. O próprio Senhor Jesus estava dizendo, Deus é com você. Eu ouso dizer nessa noite aqui neste lugar, que Deus está aqui, o Espírito Santo está neste lugar, Cristo está neste lugar te dizendo, eu sou com você. Eu estou com você. Lance fora as suas dúvidas, as suas incertezas, lance fora o seu medo. Eu estou com você. E olha só que intrigante, porque o anjo vira para ele e fala, Deus é contigo, o Senhor é contigo, homem? Que homem valente é esse que estava malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas? Não, mas Deus enxerga em nós aquilo que nós não somos capazes de ver. O que Deus está vendo em você, você nem sabe. Mas Ele é contigo para fazer acontecer na sua vida, mesmo sem você ter condições para isso. Segunda coisa que aprendemos aqui nesse texto, vença as suas dúvidas. Gideão, na continuidade do texto, fala, Senhor, já que é o Senhor e se eu encontrei favor diante de Ti, deixa eu lá preparar um sacrifício para o Senhor e volto aqui. O Senhor me espera? Espero. E Gideão volta. E olha que interessante como o texto narra. Eu acho maravilhoso o que o texto nos diz. Verso de número 19. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. E lembre-se, hein? Era momento de opressão, era tempo de fome na terra. Ele preparou o que ele tinha de melhor. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse, pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor, Deus é maravilhoso, né? Manda ele colocar aqui o caldo em cima. Deus gosta de churrasco gourmet, irmão. Você viu que negócio extraordinário? Isso é uma revelação profunda nesse momento. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermentos. Saiu fogo da rocha e queimou a carne. Glória a Deus! E os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Queridos, veja que coisa extraordinária. Você já imaginou sair fogo da rocha? É o que o texto diz. Sai fogo da rocha.
a aceitação daquele sacrifício. Algo impossível, algo improvável acontece para que Gideão visse: olha, não tenha mais dúvidas, eu estou com você. Vença as suas dúvidas em nome de Jesus. Vença as suas dúvidas a respeito das promessas de Deus. Deus vai cumprir cada uma delas. Vença as suas dúvidas a respeito do teu futuro. Pode ficar tranquilo que ele está guardado nas mãos do Senhor. Vença as suas dúvidas a respeito de que se Deus está contigo ou não. Sim, Ele está com você e Ele te vê. Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe o que vai acontecer. Sabe até mesmo antes de você pronunciar as palavras, Ele já sabe o que você vai dizer. Vença as suas dúvidas. Não duvide do que Deus tem para fazer na sua vida. Não duvide do que Deus tem para fazer no seu lar, na sua casa. E é tão fascinante, tão extraordinário que a palavra de Deus nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua vida. Próximo. Vença os seus medos. Verso 23 ao 32. Diz: mas o Senhor lhe disse que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Por que Deus disse isso? Porque Gideão viu o anjo do Senhor e ele entendeu que ele estava vendo a Deus face a face ali naquele momento. E Deus havia dito que ninguém podia ver a sua face e permanecer vivo. Mas aí ele vê a figura de Cristo, onde é a graça de Deus. E Deus olha para ele: olha, não tenha medo, você não vai morrer. A minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente na sua vida. E ele continua então: Gideão edificou ali um altar. Ele deu o nome de: o Senhor é paz, até o dia de hoje. Naquela mesma noite o Senhor, verso 25, disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto no altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar estava derrubado e o poste da deusa que estava junto dele cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal, vocês querem livrá-lo. Quem defender a causa dele será morto ainda essa manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito: que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Deus estava trabalhando em algo que impedia Gideão de avançar no favor de Deus, que era o seu medo, que era a sua covardia. Gideão estava com medo da sua própria casa ao derrubar o altar. E o que Deus faz? No dia seguinte, quando mesmo agindo pelo medo, agindo na calada da noite, seu pai descobre tudo o que havia acontecido, o que Deus faz? O pai de Gideão fica ao seu lado, para que Gideão entendesse que Deus é quem estava nesse negócio. Você vai ver pessoas que eram contrárias a você se posicionarem ao seu lado para te ajudar a vencer o seu medo diante daquilo que Deus tem preparado para fazer na sua vida. Você vai ver pessoas te ajudando a chegar aonde Deus deseja que você chegue, e pessoas que talvez você temia, pessoas que talvez você tenha medo. São essas mesmo que vão te ajudar a chegar aonde Deus deseja que você chegue. E o texto continua dizendo depois, nos ensinando, em outros momentos, em que Gideão estava com medo, com incertezas e dúvidas. E depois você vai ler no capítulo número 8, quando Gideão fala
molha a lã, não molha a lã, molha a grama, não molha a grama, e assim por diante, até entender que Deus estava com ele naquela empreitada. Mas você precisa vencer o seu medo em nome de Jesus. Medo que você tem do futuro, medo que você tem do amanhã, medo que você tem de ficar solitário, medo que você tem de ficar sozinho. Medo que você tem de não dar conta das suas responsabilidades. Medos que te apavoram e que não vêm da parte de Deus. É Satanás tentando aprisionar a sua mente para que você não alcance aquilo que Deus tem preparado para você. Vença ele nessa noite em nome de Jesus. E em último lugar, sabe o que é interessante aqui? É que Gideão, apesar de tudo isso, depois que ele tem as suas dúvidas vencidas, o seu medo extirpado, ele toma uma posição. Ele tem iniciativa. Para você deixar de se sabotar, você precisa ter uma iniciativa. Ande na direção do favor de Deus. Olha a partir do verso 33. Lá diz o texto. Capítulo 6, verso 33. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver nela, e a terra ao redor estiver seca, então sabereis que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais essa vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Tem iniciativa, ele manda convocar todo o povo, ele manda convocar os membros da sua família, ele manda convocar os membros de outras tribos, se juntam ao total de 32 mil homens, isso está no capítulo seguinte. E Deus olha e fala para ele: é gente demais. Fala para aqueles que estão com medo, apavorados e acovardados, que eles voltem para casa. E sabe quantos voltaram? 22 mil homens dos 32. Não se ache um estranho por ter medo. Não se ache um estranho por muitas vezes duvidar. A gente está falando de cerca de 2/3 daqueles homens. Nós estamos falando de cerca de 2/3 das pessoas aqui hoje, talvez, que vivem aprisionadas pelo medo, que vivem aprisionadas pelas incertezas e pelas dúvidas. Mas deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: você não precisa ser como aqueles que voltaram para trás. Deus te trouxe aqui neste lugar para ouvir essa mensagem nessa noite, para você ir adiante naquilo que Ele tem para você, vencer o seu medo, vencer a sua dúvida e encontrar o favor de Deus, porque Deus tem algo extraordinário a realizar na sua vida em breve. Em breve. Daqueles 12 mil que ficaram, Deus fala para ele: ainda é muita gente. 12 mil, a gente está falando de 10%. É 10 homens para cada um. 10 homens para cada um ainda é muito. Vamos fazer o seguinte: manda o povo descer na água lá para beber água no rio. E aqueles que beberem água como o cachorro faz, esse é que você vai separar. 300 fizeram isso, porque quem bebe água como cachorro, gente? Vai abaixar. 300. Esses 300 se levantaram como guerreiros de Deus e foram e venceram 120 mil midianitas. Tudo porque Gideão, ao olhar, viu que o perigo era iminente. Agora ele já não mais se escondeu no lagar. Ele se levantou, tocou a sirene, avisou todo mundo: o inimigo está aí, mas dessa vez eu não vou me esconder.
O inimigo está aí, mas dessa vez eu não vou me ocultar. O inimigo está aí, o problema está aí, mas dessa vez eu não vou entrar dentro de uma caverna. O inimigo está aí e eu vou lutar. E quem quiser, venha comigo, porque eu sei que eu vou vencer, porque Deus me prometeu. Então nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você crê que hoje não tem mais nada que venha te assustar, que os inimigos que estão diante de você vão cair em nome de Jesus, coloque-se de pé nessa hora, porque é com você que Deus fala nesse momento. Coloque-se de pé, porque Deus está chamando e convocando você. Há uma trombeta que está soando, o alarme está tocando. Deus vai te favorecer. Você vai deixar de se auto-sabotar para viver o extraordinário de Deus na sua vida. O favor de Deus vai te alcançar. O favor de Deus já te alcançou. O favor de Deus vai te guiar em todo o tempo. E assim como Gideão, você vai ver Deus realizar o impossível na sua vida. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Exalte o Senhor nessa noite. Deus tem mais. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais. Ah, queridos, como eu gostaria de ver mais de Deus. Mais de Deus nessa igreja, mais de Deus na minha casa, mais de Deus na minha família, mais de Deus em tudo que eu estiver, aonde eu estiver. Quero ver mais de Deus na sua vida. Eu quero ver mais de Deus na sua casa. Mais, Deus tem mais. O favor de Deus é inesgotável, porque as suas misericórdias são inesgotáveis. E hoje à tarde, enquanto eu meditava nessa mensagem, nesse texto, fervendo no meu coração, lembrei de uma canção. Quem tem mais de 20 anos aí de conversão? Mais de 20 anos de conversão. Vocês vão nos ajudar então. Há uma canção do Kleber Lucas. Tem mais de 20 anos, viu, gente? Que diz exatamente isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. Sabe por quê? Deus tem mais. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Você crê nisso nessa noite? Então, erga suas mãos. Erga suas mãos e declare: Senhor, eu creio que o Senhor tem mais para mim. Me ajude a vencer o medo. Me ajude a vencer as dúvidas. Me ajude, Senhor, a não me auto-sabotar mais. Eu quero ir na direção do Teu favor. Eu quero ir na direção daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Declare isso nessa noite em nome de Jesus. Pai, eu quero nessa noite abençoar o Teu povo, abençoar os Teus filhos. Declarar que o Senhor tem mais para eles. Que o Teu favor está sobre a vida deles. Que as Tuas misericórdias são inesgotáveis. Elas não têm fim. Pai, nessa noite eu creio que medos foram vencidos, que dúvidas foram esclarecidas, ó Pai, que a Tua presença é tão real na vida dos Teus filhos, que a confiança voltou ao coração, se tornaram inabaláveis e que vão sair daqui hoje, ó Deus, na iniciativa, na marcha para enfrentar o dia a dia, para viver a cada dia o seu próprio mal, na certeza de que Tu estás conosco, ó Deus, Tu estás conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor. Aleluia. Será que você pode erguer a sua voz e declarar? São as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ah, Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. O amor de Deus encheu os nossos corações. Maravilha, maravilha. Para a nova geração aprender aí também. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Diga isso. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus na sua vida? Você quer mais de Deus na sua casa? Quantos querem mais de Deus? Quantos querem o favor de Deus? Aleluia! Então você vai declarar isso nessa noite com fé, com alegria no seu coração, na certeza de que Deus tem mais para você. Diga: misericórdias do Senhor são as causas
misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações. Que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais Deus. Diga mais uma vez. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.